A paz do Senhor Jesus, estamos começando mais uma lição, nesta oportunidade, a lição de número 3, cujo tema é a mordomia da alma e do espírito. Estamos caminhando neste terceiro trimestre de 2019, na presença do Senhor, estudando este tema, tempo, bens e talentos, sendo mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. Meus irmãos, o comentarista desta lição é o pastor Elinaldo Renovato de Lima e o meu pastor local é o pastor José Alves e o meu pastor presidente é o pastor Manuel Justino. Deixa aí o seu like, o seu gostei, amém? O seu comentário também. Se você não é inscrito neste canal, se inscreva e que o Senhor possa continuar te abençoando. Então vamos entrar nesta hora na lição de número 3, a mordomia da alma e do espírito. Na lição passada, meus irmãos, nós estudamos sobre o homem exterior, o corpo. E nesta lição, nós vamos estudar sobre o homem interior, a alma e o espírito. O materialista só acredita que o homem tem um corpo e uma mente inteligente. Para ele não existe alma e nem espírito. Para o materialista, a única coisa que se pode provar existente é a matéria. Mas nós, como cristãos, acreditamos que o homem é formado de corpo, alma e espírito, a triunidade dentro de cada ser humano. Então é nisso que nós acreditamos, porque nós cremos na veracidade da Bíblia Sagrada. Então o homem é formado de corpo, alma e espírito. O corpo, nós aprendemos na lição passada, do homem, Adão, foi feito do pó da terra. Então foi algo de baixo. E Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida. Então foi algo de cima. E ele foi feito alma vivente. Então o ser humano é uma alma que tem um corpo de baixo e um espírito que veio de cima. E a Bíblia diz em Gálatas que existe uma briga dentro de cada ser humano, entre a carne e o espírito. Então, a nossa alma não pode estar pendendo para baixo, para o corpo, para as coisas dessa terra, para as paixões terrenais, para as concupiscências da carne. Não, a nossa alma deve estar pendendo para cima, para o espírito, para as coisas de Deus, porque nós temos que fazer a vontade do espírito e não da carne. Então a nossa alma, ela tem que estar sujeita ao espírito e não à carne. Nós temos várias referências na Bíblia de que o homem é feito de corpo, alma e espírito. Nós temos a primeira referência em Jó, capítulo 7, versículo 11, em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, e em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 23. Existem tantas outras referências, meus irmãos, que falam acerca do corpo, da alma e do espírito. Mas nesta lição, nós vamos tratar especificamente sobre a alma e o espírito do homem. Dentro da mordomia, nós vamos entender os cuidados que cada um de nós devemos tomar com o nosso espírito e com a nossa alma. Então eu tenho aqui outras referências de que diz que a alma e o espírito estão unidos, mas eles são distintos. Eu tenho a primeira referência em 1 Samuel, capítulo de número 1, versículo de número 15, que diz assim a palavra de Deus. Porém Ana respondeu e disse: Não, meu senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho,
nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Veja as palavras de Ana, dizendo que a sua alma está atribulada e que o seu espírito, ele estava abatido. Então, a alma e o espírito estão unidos, mas são distintos. Cada um tem uma função. Nós vamos perceber isso dentro da Bíblia Sagrada, de tal forma que só existem duas coisas que podem separar a alma do espírito. A primeira coisa que pode separar a alma do espírito é a palavra de Deus. E isso está lá em Hebreus. Se você quiser anotar essa referência bíblica, capítulo de número 4, versículo de número 12. Diz assim a palavra de Deus. Hebreus, capítulo 4, versículo de número 12. Aleluia! Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então veja que a palavra de Deus, ela pode fazer separação entre a alma e entre o espírito. Eles estão unidos, mas a palavra de Deus pode fazer esta separação. E qual é a outra coisa que pode separar a alma do espírito, já que eles estão unidos? Vamos ler Mateus capítulo de número 10, versículo de número 28. Mateus capítulo 10, versículo de número 28, diz assim a palavra de Deus: E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então, a segunda coisa que pode fazer separação da alma e do espírito, meus irmãos, é a morte. Porque a palavra morte significa separação. Então, quando a pessoa morre, diz a Bíblia que o seu corpo volta para a terra, o seu espírito volta para Deus e a sua alma, que somos nós não somos corpo, nós não somos espírito. O corpo é os animais, o espírito é os anjos, nós somos alma. Diz a Bíblia em Gênesis capítulo 1 que o homem foi feito alma vivente. Então é a alma que vai ou para o céu ou para o inferno. Então somente a palavra de Deus e a morte pode fazer separação entre a alma e o espírito, já que eles estão juntos. Poucas pessoas acreditam que o ser humano ele tem uma alma e um espírito, porque a alma e o espírito são invisíveis, não é verdade? Eles só acreditam naquilo que eles veem, o corpo. Mas nós sabemos que existe uma alma e um espírito dentro do ser humano. Então, meus amados irmãos, nós vamos entender na Bíblia Sagrada que acontece exatamente isso. Quando a pessoa morre, o seu corpo volta para a terra, porque o nosso corpo, nós aprendemos na lição passada, não é nosso, é emprestado. Então, dentro da mordomia, nós estamos cuidando de algo que não é nosso, mas temos que cuidar como se fosse, que é o nosso corpo. Então, conforme Eclesiastes, capítulo de número 12, e o versículo de número 7, diz assim a palavra de Deus: E o pó volta à terra, ou seja, o corpo, como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Então veja que quando a pessoa morre, o seu corpo volta para a terra e o seu espírito volta para Deus que o deu,
E é a alma, meus irmãos, que vai para o céu ou para o inferno. Conforme Apocalipse, capítulo de número 6, versículo de número 9. E havendo aberto o quinto selo, vimos debaixo do altar as almas dos que foram mortos, por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Então veja que João, ele teve essa visão das almas que estavam salvas debaixo do altar de Deus. Então hoje, quando a pessoa morre, a sua alma ou vai para o paraíso ou ela vai para o Hades, o lugar de tormento. Então, nós temos que tomar muito cuidado com a nossa alma, não é verdade? Nós, dentro da mordomia cristã, devemos cuidar dela, amém? O que a gente pensa, porque em Filipenses capítulo 4, versículo de número 8, diz que nós devemos pensar em coisas boas, em tudo o que é agradável. Se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai, porque é a alma que pensa. Então nós devemos tomar cuidado com aquilo que a gente pensa, porque aquilo que a gente mais pensa é o nosso Deus. Então nós temos que pensar nas coisas do alto, nas coisas de Deus. Poucas pessoas, meus irmãos, inclusive na Assembleia de Deus, infelizmente, não acreditam que é a alma que vai ser salva. Nós temos o exemplo máximo de Jesus. Quando ele morreu, o seu corpo foi para a sepultura. Colocaram ali uma pedra na sepultura de Jesus. O seu espírito voltou para Deus. Ele disse: Pai, receba o meu espírito. E a sua alma, ela foi para o Hades. Não para que ele fosse ali sofrer no lugar de tormento, mas ele foi ali fazer uma obra, conforme 1 Pedro. Ele foi levar cativo o cativeiro. Ou seja, ele foi levar cativo nele todas as pessoas que estavam ali no seio de Abraão e transferiu para o paraíso. Então, o corpo de Jesus na morte física foi para a sepultura, o seu espírito voltou para Deus e a alma dele foi para outro lugar. Não é verdade? Então é assim que acontece com cada um de nós. É muito interessante acerca desse tema, meus irmãos, que existe algo muito forte que só acontece na vida do salvo, na vida daquele que nasceu de novo. E o que é? O seu corpo é dirigido pela alma. A sua alma é dirigida pelo espírito humano. E o seu espírito humano é dirigido pelo Espírito de Deus. Isso só acontece na vida daquele que é salvo. Por quê? Porque na vida do ímpio, o seu corpo é dirigido pela alma, é verdade. Mas a sua alma não é dirigida pelo seu espírito humano. Porque o espírito humano do ímpio, ele está vagando no seu corpo, está livre. Ele não tem a presença do Espírito de Deus para guiar a sua alma. Então, na verdade, ele está fazendo a vontade da carne. Mas na vida do crente não é assim. Nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia! Então, meus irmãos, o nosso corpo é a bainha da alma. A alma é a sede de nossas emoções e o Espírito é o elemento que mantém o contato com Deus. Você me pergunta neste momento, o que é a alma? A alma é nós. O boneco, meus irmãos, é o corpo, é a matéria. Quando a pessoa morre, o seu corpo fica inanimado, sem vida, ele não se mexe. Então, a alma somos nós. Você que está me ouvindo, me assistindo aí, você é uma alma que tem um corpo e um espírito. A alma é a sede de nossas emoções. Quando alguém machuca o seu corpo, um ferimento, e dói, não é a carne, não é o corpo que está sentindo essa dor, é a alma. Porque é a alma que sente os desejos, tanto de felicidade ou de tristeza. Então é ela que sente as dores
quando acontece alguma pancada. Então, é por isso que nós devemos cuidar da nossa alma, porque se ela for lançada no inferno, ela vai sofrer eternamente. Não é verdade? Então, meus irmãos, a alma é exatamente isso. Existem as 3 faculdades da alma, que é o pensamento, o desejo e a vontade. É a alma que sente saudade. É a alma que sente desejo. É a alma que tem vontade de fazer alguma coisa, seja boa ou seja má. Então, é exatamente a alma que nós somos. Amém? Nós vamos entender que algumas pessoas tentam estudar como surge a alma dentro do ser humano. Mas nós cristãos, nós acreditamos na Bíblia, na palavra de Deus. Nós acreditamos que a alma ela surge quando o espermatozoide fecunda o óvulo e forma o zigoto. Depois de algumas semanas, o embrião e depois de mais algum tempo, o feto. Polano, ele disse que Deus sopra nos meninos a alma 40 dias após a concepção e nas meninas 80. Mas não é verdade. Quando o espermatozoide fecunda o óvulo e nasce ali aquele zigoto, já é uma alma. Já é uma alma ali. Então é por isso que nós somos contra o aborto, seja na primeira semana, um mês após a concepção. De hipótese alguma nós aceitamos o aborto, porque nós acreditamos na palavra de Deus. Davi disse: Senhor, os teus olhos me viram ainda informe dentro do ventre de minha mãe. Ele era ali um zigoto, um embrião, não tinha forma, mas já era uma alma. Aleluia! Já era uma alma. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem cuidado bem da sua alma, que é você, naquilo que você pensa? Será que a sua alma está sendo dirigida pelo seu espírito humano, que está unido ao Espírito de Deus? Ou será que a sua alma está fazendo a vontade da carne, do corpo? Se a sua alma está pendendo para baixo, para as coisas da terra, no dia do juízo final, essa alma vai sofrer eternamente no fogo do inferno. Então nós devemos tomar muito cuidado, porque diz a história bíblica que houve 2 pessoas. Um era rico e o outro era pobre. O pobre se chamava Lázaro. E o rico fazia a vontade da sua carne, se vestia esplendorosamente, não estava nem aí com o seu espírito. E quando ele morreu, ele foi para o lugar de tormento, onde a sua alma estava ali sofrendo, de tal forma que ele queria um pouco de água para refrescar a sua língua e não podia. Mas o Lázaro, ainda que pobre, mas fazendo a vontade do Espírito, ele foi salvo. Porque existe muito pobre abençoado e muito rico amaldiçoado. Então esse Lázaro foi salvo, porque a sua alma estava fazendo a vontade do Espírito. Aleluia! Então, meus irmãos, essa é a alma do ser humano. E o ser humano também é formado de espírito. O que é o espírito do homem? O espírito do homem, meus irmãos, é o fôlego de vida, é o sopro de Deus, é uma fagulha de Deus em nós. O nosso espírito humano é o único elemento que pode manter o contato com Deus. Veja que o homem ele é tremendo. Ele tem 2 naturezas. Os anjos só têm a natureza de baixo. Ou seja, os animais só têm a natureza de baixo. Os anjos só têm a natureza de cima. Mas o homem, ele tem 2 naturezas, 2 dimensões. A material e a imaterial. A material, que é o seu corpo humano, e a imaterial, que é o seu espírito e a sua alma, que são invisíveis, mas são reais. Então, o nosso espírito humano é exatamente isso. E eu gostaria de ler um texto com os irmãos
neste momento para refrescar a sua mente. Porque muitas pessoas têm uma dúvida. Eles pensam assim: aonde será que o Espírito de Deus habita no ser humano? Porque nós dissemos tanto que o Espírito de Deus habita em nós, que nós somos templo do Espírito Santo, não é verdade? Mas aonde será que o Espírito de Deus habita em nós? Será se ele habita no nosso corpo? Será se ele habita na nossa alma? Será se ele habita na nossa mente? Ou será se ele habita no nosso coração? Não. O Espírito de Deus, ele habita no nosso espírito humano. Romanos, capítulo de número 8, amém? Versículo de número 16, diz assim a palavra de Deus: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, o nosso espírito é o único elemento que pode manter esse contato com Deus, com o Espírito de Deus, porque ele habita no nosso espírito humano e testifica em nós que somos filhos de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Então, meus irmãos, toda pessoa, quando ela morre, seja justo ou seja ímpio, o seu espírito volta para Deus que o deu. E não é difícil de entender isso. Por quê? Porque o espírito, ele não tem uma personalidade em si mesmo. Então, conforme diz Eclesiastes, capítulo de número 7, versículo 12, quando a pessoa morre, o espírito volta para Deus. Mas o que vale é a alma. Amém? Meus irmãos, qual é a diferença então, já que nós estamos encerrando o tópico de número 3, que fala do espírito? Qual é a diferença do espírito humano do justo e do espírito humano do ímpio? Existe uma diferença. E a Bíblia diz isso. Hebreus capítulo 12, versículo de número 23. A Universal Assembleia e a Igreja dos Primogênitos que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então aqui está a diferença do espírito humano do justo e do espírito humano do ímpio. Qual é? Quando a pessoa aceita Jesus como Salvador, o Espírito de Deus vem habitar no seu espírito humano. Muitas pessoas acham que só tem o Espírito de Deus aqueles que são batizados no Espírito Santo e com fogo. E não é verdade. Toda pessoa que aceita Jesus, logo o seu corpo já se torna templo do Espírito Santo e ele vem habitar no seu espírito humano. Então, o seu espírito humano, ele se torna um com o Espírito de Deus. E conforme eu li, o seu espírito se torna aperfeiçoado. Aleluia! O espírito do ímpio não tem o Espírito de Deus. E por isso o espírito dele está vagando dentro do seu corpo. Mas o espírito do crente é um espírito aperfeiçoado, porque ele tem a morada do Espírito Santo de Deus. Que Deus possa lhe abençoar, amém? Em nome de Jesus, e que nós possamos cuidar do nosso corpo e da nossa alma. Conforme Paulo deixou uma palavra para as mulheres virgens daquela época, que elas devem cuidar do seu corpo e da sua alma. Assim temos que ser nós, amém? Devemos cuidar do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Que Deus possa lhe abençoar em nome de Jesus.